Então vamos dar sequência às nossas aulas. Agora esse vídeo vai falar sobre a segunda propriedade, né? Que é divisão de mesma base. A gente já viu multiplicação de mesma base, agora vamos ver divisão de mesma base. O que eu faço quando eu encontro divisões de mesma base? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Muito fácil, nem precisa de aula, professor. Isso é muito simples, só que não é bem assim, tá? A gente vai ver aqui alguns detalhes que acabam fazendo com que os alunos errem questões simples. Ok? Então vamos lá? Para a gente entender bem esses detalhes, vem comigo. Eu separei aqui 5 exemplos, tá? Para a gente poder desenvolver aqui umas questões. Então aqui tudo se trata de divisão, essa fração aqui é uma divisão, né? A gente já viu que toda fração é uma divisão. Então, se a base é igual, eu vou repetir a base, no caso aqui a base é o 5, e vou subtrair os expoentes. 12 menos 6 é 6, muito simples, não tem o que fazer. Só que aí você encontra aqui o caso do exemplo 2, e o aluno quando pega essa situação, 5 elevado a 12 dividido por 5 elevado a menos 6, ele faz 12 menos 6, 5 elevado a 6 também. Só que não pode, observa que é diferente, ó. Aqui eu tenho menos 6. Então o que eu devo fazer? Você subtrai os expoentes. Quando eu subtraio aqui no primeiro exemplo, 12 menos 6, 12 menos 6 é 6. Só que aqui quando eu for subtrair, eu vou ter 2 menos, ó. Então esse menos com esse menos vai se transformar em mais. Então o correto é 5 elevado a 12 menos esse outro expoente aqui que é o menos 6. Então menos com menos é mais, 12 mais 6 é igual a 18. Então já faz uma diferença muito grande, né? De 5 elevado a 6 para 5 elevado a 18ª potência. Muita diferença. Outro erro comum dos alunos é, nesse exemplo 3 aqui, ele colocar x ao quadrado. Porque ele faz 10 menos 8 é igual a 2. Aí simplesmente ele faz x elevado a 2 e erra. Porque não é 10 menos 8. É 8 menos 10. Primeiro eu faço o expoente que está na frente, no caso, o dividendo, né? E não o divisor. Então aqui fica assim, ó, x elevado a 8 menos 10, tá? Ou seja, eu tenho 8, eu vou tirar 10? Não tem como, vai ficar faltando 2. X a menos 2, tá? É aquela regrinha lá dos números inteiros, sinais diferentes, subtrai, dá o sinal do maior módulo. No caso aqui o maior módulo é o 10, sinal negativo, tá? Não é menos porque aqui é mais com menos não, tá? Aquele jogo do sinal mais com menos menos, menos com menos mais, é só em multiplicação, divisão e para eliminar esses parênteses aqui. Então a resposta aqui é x elevado a menos 2 e não x elevado a 2. Tenham muito cuidado. Outro detalhe, observa que o exemplo 4 é muito parecido com o exemplo 3, só que no exemplo 4 eu tenho um sinal de negativo, ou seja, a resposta não pode ser a mesma, porque são diferentes. Então eu estou dividindo, eu tenho a mesma base, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Eu vou pegar esse 8 e vou subtrair menos esse outro aqui de baixo, que é o menos 10, ó. Certo? Sempre quando tiver dois sinal de menos, você separa pelo parêntese. Aí esse menos com menos vai ficar mais, então você vai ter x elevado a 8 mais 10, que é igual a 18, então eu tenho x elevado a 18 também, a 18ª potência nessa situação. Aqui faltou uma multiplicaçãozinha. Eu tenho as duas situações, eu tenho multiplicação de mesma base e tenho a divisão também, tudo com a base 2. O que eu faço? Eu vou resolver aqui o numerador, certo? E vou somar os expoentes, porque multiplicação de mesma base eu somo os expoentes. Nessa situação não vai alterar nada do sinal, vai ficar 17 menos 6, porque mais com menos é menos, né? A gente já viu. Vai ficar 17 menos 6 é igual a 11. Aqui embaixo eu tenho 2 elevado a menos 5. Aí eu tenho agora uma divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então vai ser 11 menos esse menos 5 aqui, que vai ficar mais 5. E 11 mais 5 é 16. Então eu tenho 2 elevado a 16. Certo? Tenham muito cuidado com esses detalhes. Ah, professor, mesmo assim ainda parece muito fácil. Eu vou colocar aqui uma questão
do IFCE que caiu uma vez e cai muito esse tipo de questão em concurso. Vou colocar um exemplo de uma questão parecida para que a gente possa analisar, tá bom? Vamos aqui para o nosso exemplo. Então eu tenho esse exemplo aqui, é uma questão de concurso, cai muito, tá? Qual a terça parte de 3 elevado à 30ª potência, o 3 elevado a 30? Você tem que ficar muito atento quando você encontrar esse tipo de situação, problema. Ele quer a terça parte. Se ele quer a terça parte, a gente aprendeu nas aulas de equações, né, de expressões algébricas, que sempre que a gente falar de terça parte, a gente vai dividir por 3. Quarta parte, divide por 4. Quinta parte, divide por 5. E assim sucessivamente, né? Quando for a metade, divide por 2. Então, ele quer que eu pegue esse 3 elevado a 30 e calcule a terça parte dele. Ou seja, que eu divida isso por 3. Certo? E aí, quanto é que dá? Aqui é bem simples, né? Eu não tenho o expoente. Quando eu não tenho, a gente sabe que eu coloco 1. E aí eu tenho uma divisão de mesma base. Simplesmente você mantém a base e subtrai os expoentes. 30 menos 1 é 29. A alternativa seria a alternativa E. Ok? Muita gente coloca a metade do expoente aqui, ó, e erra. Sabe que tem que dividir por 3, mas acaba errando. Então, se a gente souber dos detalhes, a gente vai conseguir se dar bem na maioria das provas envolvendo potenciação. Tudo bem? Grande abraço. Já eu mando o próximo vídeo referente à próxima propriedade. Até já!